Gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo a Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, no verso 1. Gênesis, capítulo 3, verso 1. Amém? Vamos lá? Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serão como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Feche os seus olhos por um minutinho, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já realizou em nosso meio. A tua doce presença, ela é real e verdadeira, Pai, neste lugar. E desde cedo o Senhor tem falado aos nossos corações. No culto das 9, no culto das 11, e agora também no culto das 18. Nós sabemos que o Senhor está presente, Pai. E por isso nós queremos nos colocar na Tua presença, Senhor, e derramar o nosso coração diante de Ti. Declarar que só o Senhor é o nosso Senhor. Que não há outro Deus além de Ti. Que não nos curvamos diante de outros deuses, senão do Deus vivo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso nós Te pedimos, ó Pai, fala ao nosso coração nesse momento. Todo intento das trevas, todo levante do inimigo para tentar roubar a Tua mensagem ou impedir, Senhor, que venhamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer, caia por terra. Mas que a nossa mente seja mesmo como um campo fértil, pronto para dar frutos conforme a Tua vontade. É o que nós Te pedimos, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Não é muito incomum a gente, por vezes, se deparar com dúvidas em relação aos problemas e dificuldades que nós encontramos nessa vida e nesse mundo, podemos assim dizer. Nós nem bem nos livramos de uma pandemia que ceifou milhares de vidas. Entramos em um tempo estranho. Tempos de guerra, tempos de injúrias, tempos de ódio, tempos em que nos sentimos cada vez mais desconectados com esse mundo ou com aquilo que tem sido feito e realizado nesse mundo. Nem mesmo a Europa, o Ocidente, escapou disso. Temos aí uma guerra muito próxima, que já vem ceifando vidas e mais vidas. E não bastasse isso, leva todas as nações para também problemas econômicos e por aí vai. É curioso, porque se esse mal assola o nosso tempo, não é algo único, exclusivo desse tempo. A história nos mostra, quando olhamos para a história da humanidade, que guerras, pragas, lutas, violência, isso nos acompanha. Parece que é algo que vem no combo com o homem.
Não importa o tempo que você volte na história, você encontra lá guerras, você encontra lá maldades, você encontra lá pragas, você encontra lá misérias, injustiça social, fome, doenças, criminalidades, brutalidades, a guerra e a própria morte. São rastros que acompanham a humanidade. E não é incomum também nós vermos homens e mulheres, líderes mundiais, tentando se levantar para tentar conter esses malefícios. Às vezes por meio de organizações mundiais, às vezes por meio de associações, ONGs ou coisas do tipo. Todos com o mesmo foco, buscando a paz mundial, uma paz que afete ou alcance todas as pessoas, tentando combater de alguma forma todos os males que assolam o homem. Mas sabe o que é curioso? É que todos eles falham. Por mais que se esforcem, por mais que tentem combater, por exemplo, a fome segue assolando vidas. Por mais que, apesar de todo aparente esforço para acabar com a miséria, ou mesmo tentar evitar a desigualdade social, o que nós vemos é que ela cresce. E às vezes a gente se pergunta, por que apesar de sermos uma sociedade mais desenvolvida que a dos nossos antepassados, por que apesar de nós termos mais conhecimento hoje do que antigamente, agimos às vezes como homens das cavernas? Agimos com ignorância. Por que apesar de sermos uma sociedade que encontrou um maior desenvolvimento, continuamos matando uns aos outros como Caim matou Abel? Continuamos ceifando vidas como na Idade Média os reis ceifavam. Continuamos cometendo os mesmos erros, parece que nada mudou. Seguimos maus, seguimos cruéis, seguimos gananciosos, desejosos de satisfazermos a nossa carne, seguimos ainda realizando a nossa vontade e não se importando com o outro. Parece que chegamos naquilo que o apóstolo Paulo escreveu ao seu amado discípulo Timóteo em sua segunda carta. Vivemos tempos trabalhosos. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao 5, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, presta atenção nisso, tendo aparência de piedade, mas negando a eficiência dela. Quando eu leio um texto como esse, tendo aparência de piedade, mas negando a eficiência dela, existe uma classe de seres humanos que para mim se encaixa tão bem nesse grupo. Tem um grupo de pessoas que para mim, quando eu leio um texto desse, parece que o apóstolo Paulo estava falando sobre eles. Infelizmente, quando a gente olha para a classe política, por exemplo, eles têm essa aparência de piedade, mas seguem corruptos. E quanto mais depositamos a esperança nesses líderes ou nessas situações, parece que mais nós vamos nos frustrando com o homem e com a humanidade. A ponto de alguns dias ou alguns momentos nós chegamos a dizer: eu acho que a humanidade falhou.
E por que a gente segue da mesma forma, dessa mesma forma enquanto humanidade, apesar de todo esse esforço para tentar resolver esse problema? Por que apesar de todo o esforço, nós seguimos para o mesmo lugar? Parece que para um fosso. E a resposta não está na mente dos maiores filósofos dessa humanidade, nem dos sociólogos, nem dos antropólogos, ou mesmo em nenhuma academia. A resposta está nas primeiras páginas de Gênesis. Como nós lemos. Ali nos primeiros capítulos de Gênesis. Se nos 2 primeiros capítulos temos a criação e a obra perfeita de Deus. Deus olha para essa terra, onde só pairava o seu espírito sobre águas e era só escuridão. Então ele constrói em capítulo 1 e capítulo 2 um mundo maravilhoso e perfeito. Mas já no capítulo 3 a coisa desanda. Aí você tem uma Bíblia. Aqui nós estamos até o capítulo 2. Aqui é o capítulo 3. Olha só a diferença disso. Daqui em diante, é Deus tentando resolver esse problema. Em 2 capítulos de Gênesis, nós temos a perfeição de Deus. Mas no 3º capítulo, quando Deus cria o homem e coloca o homem para dominar o jardim, e o homem está ali sobre o domínio daquele jardim, nós percebemos que diante de uma tentação, o homem cede. Ao comer do fruto que Eva entrega para Adão, ele libera não só algo muito simples, mas o que entra na humanidade é como um vírus mortal que destrói o ser humano por dentro. E não só o ser humano, mas afeta toda a criação divina, por meio de uma maldição que recai sobre a criação. Toda a humanidade é corrompida, toda a criação é corrompida. Eu gosto de usar um exemplo para que você entenda bem como há corrupção em toda a criação. Quando a gente vê aquelas imagens de céu, eu me lembro quando eu era criança, na escola dominical, e a professora trazia uma imagem de como que era o céu. Tinha o homem, a mulher, com a mão dada, com os 2 filhinhos, andando no jardim bonito, e do lado dele ele ia passando a mão em um leão. Passava a mão na cabeça do leão, simbolizando o quê? Que o leão virou um animal manso. Ele não é mais um animal que quer devorar o homem, que ele enxerga o homem como alimento. Ele não é mais um animal carnívoro, que se tiver com fome, come o homem, a mulher do homem, os filhos do homem, como no Coliseu comiam os cristãos. É esse tipo de maldade que entra em toda a criação, corrompendo não só eu e você, mas todos os seres criados nessa terra. Tudo aquilo que foi criado é afetado pelo pecado. Não é à toa que o apóstolo, quando ele escreve que a criação geme dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus, na expectativa ansiosa do dia em que Jesus Cristo voltará e restaurará tudo aquilo como deveria ser. Um dia Jesus vai mudar isso, porque por mais que nós identifiquemos os problemas da nossa vida, como miséria, fome, guerra, ou qualquer outro tipo de nome que você queira dar, para qualificar a situação dura que a humanidade vem vivendo, o nome disso tudo, ou a raiz disso tudo se chama pecado. O pecado é o mal de todas as doenças. O mal de todas as misérias. Ele é aquele que gera ganância no coração do homem, que faz um homem querer explorar o outro homem para poder adquirir riquezas e poder gozar de uma boa vida, enquanto o outro sofre diante de um trabalho duro e árduo.
É esse tipo de doença ou vírus que o pecado entra na nossa vida e gera no nosso coração. É por isso que os homens, por vezes, têm aparência de piedosos, mas por dentro o que eles realmente querem é o seu bem próprio. E é por isso que todas essas instituições e líderes que se levantam e tentam com algum discurso moral e bonito transformar a humanidade, falham. Desde o dia que Adão pecou, todos nós pecamos. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 12, o apóstolo Paulo diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Eu preciso pintar esse cenário da forma mais realista possível para cada um de nós aqui, para que a gente possa entender exatamente por que é que Cristo precisou ser moído na cruz do Calvário, por que é que Ele passou por toda a humilhação que Ele passou, todo o sofrimento que Ele passou, para que a gente venha entender que a graça de Deus não é uma graça barata, ela custou a vida do Filho de Deus. E eu sei que existe um evangelho que é muito atrativo, que diz que eu e você não somos nada disso. Que nós somos o ponto fraco de Deus. Ele não resiste a nós. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que eu e você não somos nem um pouco diferente de Adão e Eva. Que se eu e você estivéssemos lá naquele jardim, nós íamos nos deliciar naquela árvore proibida. Mesmo quem não gosta muito de fruta, verduras e legumes como eu. Mas naquele tempo não tinha churrasco. É o que tinha para comer. E veja que não há um sequer que escape. Romanos capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo ainda segue dizendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olhe, todos pecaram. A todos nós falta a presença de Deus, enquanto pecadores. E a consequência desse pecado, ela é tão séria e tão grave, que ela nos afasta de Deus. O pecado, ele corroeu a relação entre o homem e Deus. Ele destruiu a relação entre o homem e Deus, por conta da santidade de Deus. Isso não é um problema de Deus. O problema não é Deus ser santo. O problema é eu ser pecador. Eu não posso jogar o problema para Deus. Ah, se Deus não fosse tão santo assim, quem sabe, né? Dava para se chegar nele sem ser santo. Isaías 59, 2, ele diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, por conta da iniquidade e do pecado da transgressão. Deus tampa o seu rosto e não nos enxerga, tampa o seu ouvido e não ouve o que nós temos a dizer. Esse cenário precisa ser muito claro. Nós nos tornamos por conta do pecado. Desde o dia em que Adão e Eva morderam aquela fruta, desde aquele dia nós nos tornamos, enquanto humanidade, amantes deste mundo, cegos pelos nossos pecados, cego como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 5, cegos pelo Deus deste século, e nos tornamos inimigos de Deus, como o próprio apóstolo diz em Romanos capítulo 5, verso 10. E Tiago, o irmão de Cristo, também vai dizer isso.
Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele diz: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É essa a tela da humanidade. É essa a imagem da humanidade. É por isso que quando nós olhamos para o mundo, e agora, de certa forma, já revelados pela palavra, olhamos para a humanidade e vemos a degradação da humanidade e não conseguimos entender por que as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Por conta da transgressão do homem. Algumas pessoas ainda querem culpar a Deus. Algumas pessoas ainda acham que Deus é que não é bom, porque se ele realmente fosse bom, não haveria maldade nesse mundo. Como se fosse Deus que tivesse comido daquele fruto. Como se fosse Deus que tivesse quebrado o pacto que fez com o homem, e não o homem que quebrou o pacto. A promessa de Deus era que não haveria morte, não haveria doença, não haveria nada. O homem não foi feito para morrer, não foi feito para ter doença, não foi feito para sofrer. Mas por conta do pecado, tudo isso agora está sobre nós como punição e maldição por conta do pecado. Mas não é o fim. E aí é que entra a bondade e a misericórdia de Deus. Desde o dia em que o pecado entrou no mundo, apesar do desejo do homem de querer ser como Deus, o maior de Deus, porque é por isso que ele é seduzido a comer. Lembra o que a serpente disse? Se você comer, você vai ser como Deus. Era esse o desejo do homem. Apesar disso, Deus nunca abandonou o homem. Apesar disso, Deus nunca nos abandonou. Como nós lemos hoje em Gênesis, no capítulo 3, no verso 9, depois do homem ter pecado, Deus desce no fim do dia para encontrar o homem. Você acha que Deus já não sabia o que o homem tinha feito? Você acha que a fofoca gospel já não tinha corrido no jardim? Você acha que a notícia já não tinha chegado a Deus? Apesar que ele não precisa de ninguém vir contar, porque a própria palavra nos diz que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Mas ele desce. E quando ele desce, ele chama o homem, chama Adão e diz: onde está? Onde você está, Adão? Isso é de uma profundidade que às vezes nos passa e escapa aos olhos. Se a gente não prestar muita atenção, talvez a gente não vai ter noção daquilo que Deus está fazendo. Apesar de tudo que o homem fez, Deus está atrás do homem. Não é Adão que corre à porta de Deus, pedindo misericórdia a Deus. Eu pequei, eu caí, eu não deveria ter comido, mas comi, foi sem querer, caiu na minha boca e na hora eu fechei sem querer e mordi aquele fruto. Ele podia inventar uma história, podia contar o que for. Não, o que ele fez foi tentar cobrir a sua transgressão com a sua própria obra, com o seu próprio trabalho, pegando algumas folhas e tentando se esconder a sua nudez, como muitas vezes nós fazemos, tentando justificar as nossas transgressões com as nossas próprias obras.
Mas Deus, misericordioso e amoroso e bondoso como é, vai atrás do homem, porque Ele sabe que se Ele não for atrás, o homem não vem. Porque assim é o nosso coração, na verdade. A gente tem dificuldade de pedir perdão para a esposa quando erra. Imagine pedir perdão para Deus, apesar que os dois seres têm muito poder na nossa vida. Os dois são seres para a gente temer. Desde esse dia, desde o dia em que o homem peca e a humanidade cai com o homem, Deus procura pelo homem. E no verso 10, nós lemos, e Adão vai dizer, eu ouvi a tua voz soar no jardim. E eu temi. Porque estava nu e escondi. E eu queria que colocasse agora, não sei se já colocou, porque eu estou de costa aqui o tema da mensagem, né? Mas se você não colocou ainda, pode colocar o tema da mensagem aqui, por favor. Não se esconda de Deus. É isso que Satanás quer que você faça a cada erro e a cada tropeço que você cometer. E não pense que porque você ou eu somos crentes, alguns até nascidos em berço evangélico, que nós não erramos e não falhamos. Desde esse dia, o homem demonstra sua incapacidade de permanecer na presença de Deus por conta do pecado. Porque o laço que nos unia foi quebrado por conta do pecado. E esse é um problema que nós não resolvemos com dinheiro. Não é como a fome que talvez você possa comprar muitas cestas básicas e tentar resolver por um mês ou dois, quem sabe. Não é com dinheiro que se resolve esse problema. Não é um problema de saúde simples que talvez se você tomar um remédio, você vai resolver esse problema. Não é talvez um problema de saúde simples, que talvez exista na ciência uma solução para isso. Não é um problema sequer filosófico, que talvez um filósofo, um psicólogo, um psiquiatra, ou alguém possa tentar te trazer a resposta de quem eu sou, porque eu existo, ou coisas do tipo, que às vezes são importantes, às vezes são necessárias, mas não é esse tipo de resposta que eu e você estamos procurando. Nós precisamos de uma solução por conta do nosso pecado, que nos afasta de Deus e nos faz inimigos do nosso Senhor. Não é dinheiro que compra isso. Não há ato de justiça que eu possa fazer, que possa me dar o acesso ao Santo dos Santos. Não há sacrifícios de cordeiros ou coisas do tipo, ou mesmo escadarias que eu possa subir de joelho, ou procissões que eu possa fazer, que possa me auto-justificar a ponto de entrar na presença de Deus como um homem ou uma mulher que pode ser aceito. O pecado destruiu a nossa relação com Deus. E é por isso que desde esse dia, Deus não só chama o homem, onde é que você está? E desde aquele dia Ele vem gritando por meio do Evangelho, da proclamação do Evangelho, onde você está? E desde aquele dia Ele estabeleceu um plano de redenção, que nós chamamos na teologia, em que Ele chama um homem, de um homem Ele faz uma nação, e de uma nação Ele gera o Messias. Porque Deus não desistiu de nós desde o dia que nós caímos. Em nenhum dia, em nenhum momento, o homem peca nenhum dia. No mesmo dia Deus desce e diz, onde é que você está? Vamos resolver essa situação já. Ainda que o homem não quisesse,
Ainda que o homem se escondesse, ainda que o homem tentasse cobrir a sua nudez com a sua própria obra, Deus já demonstra a ele: o teu pecado, o teu erro é tão grave que necessita derramamento de sangue. E é por isso que ele faz uma veste para o homem de cordeiro, ou de pele, derramando pela primeira vez o sangue. E por meio desse plano de redenção, como lá em Gênesis 49:10, ele promete que o cetro de justiça jamais sairia das mãos de Judá, e por meio de Judá, ele reuniria todas as nações como um Messias que resgataria o povo. Ele não esperou passar de Gênesis, Êxodo, profetas maiores, profetas menores, vou resolver. Não. Desde Gênesis, no mesmo capítulo, ele já começa a resolver no nosso problema. Porque se não for ele, a gente foge e se esconde no meio dos arbustos. Nós somos chamados pelo Evangelho. O Evangelho, é por isso que a salvação vem por meio da pregação do Evangelho. Por isso que nós somos chamados e alcançados por meio da pregação. A boa nova é: Deus tem nos procurado. Deus deseja mudar a nossa história. Nós não fomos criados para passar a eternidade no inferno. Eu e você temos um outro destino, um destino pelo qual Deus sonhou, desde Gênesis 1, Gênesis 2, mas que deu um probleminha em Gênesis 3, mas ali ele já começa a resolver o nosso problema. Não é por nosso esforço, não é pela nossa consciência, não é pela nossa capacidade intelectual de criar uma filosofia de vida, um jeito de viver e alcançar a salvação. Não, é toda a obra de Deus. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo trabalhando dia e noite para resolver o problema das nossas vidas. Ele não quer perder nenhum, é por isso que o nosso Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me reconhecem. Ele tem gritado desde sempre: onde é que você está? Você não tem que ficar perdido no meio dos arbustos. O seu lugar é junto com as demais ovelhas. Não é à toa que ele usa parábolas de ovelhas, quando ele diz: eu deixo as 99 guardadas e vou atrás da que se perdeu, da que fugiu. Eu busco as minhas ovelhas, e ele sai gritando: onde é que você está? Não importa para onde você tem fugido, entenda, o Senhor tem te chamado. E quando ele nos chama e nos alcança, ele nos ensina que eu e você, desde o dia em que nós somos chamados, em que ele diz: vem para cá, deixa eu mudar a sua vida e resolver o seu problema. Deixa você entender aqui que o seu pecado é grave, mas eu morri na cruz do Calvário para te salvar, e por meio do sangue vertido naquela cruz, você agora é purificado, limpo, lavado, e toda a carta que era contra você, toda a acusação das trevas e do inimigo contra a tua vida foi rasgada, e você deixa de ser inimigo de Deus e se torna filho e filha amados do Senhor. A partir desse dia, sua vida é transformada. Mas ela não muda só para você. Eu e você agora temos um compromisso, porque se nós fomos chamados, se nós fomos resgatados por Deus, a partir de agora, que nós não nos escondemos mais de Deus, nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, também agir em favor daqueles que se escondem de Deus. Se você foi encontrado pelo Senhor, você tem como missão encontrar aqueles que você conhece que estão perdidos. É assim que Jesus atua e é assim que ele ensina os seus discípulos.
Por 3 anos ele vai ensinando os seus discípulos. Está lá em Mateus 10, Marcos 6 e Lucas 9. Mas eu quero ler Mateus 10, do verso 5 ao 7. Jesus enviou esse 12, e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos gentil, nem entrais em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar, dizendo: é chegado o reino dos céus. Veja a preocupação de Jesus. Ele começa pelo seu povo, pelo seu arraial, pelas suas pequenas ovelhas dos judeus. Entra nessas tribos, mas eles são todos judeus, mas estão todos perdidos. Anuncia o evangelho, é assim que o Senhor ensina. Eles deveriam pregar e agir, depois os ensinava novamente. Eles voltavam, relatavam o que tinha acontecido e eram enviados mais uma vez. Esse é o padrão que ele deixa como modelo na grande comissão. Está lá em Mateus 28, 18 e 20, você pode ler lá, quando ele diz, olha agora como ele já amplia a situação. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Já começa a ampliar o negócio. E ele vai mais além. Ele diz, lá em Atos 1, depois de ressurreto, ele aparece para os seus discípulos, está pronto a ascender aos céus e desaparecer de forma ali que não vai voltar. Agora só quando ele voltar a gente vai ver ele de novo. Ou seja, as últimas cenas de Cristo. E a mensagem que ele vai deixar para aqueles homens em Atos capítulo 1, verso 8, é: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Se você estava escondido, mas um dia Deus te tirou da vergonha do pecado e resgatou a sua vida e transformou a sua vida, você agora é chamado a buscar o que estão perdidos. É a minha e a sua responsabilidade. Porque toda pessoa que é chamada, ele tem um alvo e um objetivo, que é Cristo Jesus. É pregar Jesus. É falar de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 5, o apóstolo Paulo diz: porque nós não pregamos a nós mesmos. Eu não estou aqui para falar de mim. Eu estou aqui para falar de Cristo. Porque eu não salvo ninguém, eu não morri na cruz. Eu sou imperfeito e pecador como você. Jesus era perfeito. Ele não tinha pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que o apóstolo Paulo diz, nós não pregamos a nós mesmos. E é Paulo, que era um homem de Deus, ele diz: mas a Jesus o Senhor, e nós somos vossos servos por amor de Jesus. A missão que cabe a cada um de nós é proclamar o evangelho, é chamar os perdidos e os que estão escondidos por conta da vergonha do pecado para os pés da cruz, porque ali há salvação, ali há amor de Deus, ali há reconciliação com o Pai. Ele assumiu a culpa para nos libertar de todo o jugo das trevas. Em Romanos capítulo 8, verso 1 e 2, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Lembra o que eu disse no começo? A humanidade gira, corre atrás do rabo, tentando encontrar a solução para os problemas, quando a solução é uma só: Cristo Jesus. Não entender isso é perder dinheiro e gastar recurso à toa. E a cruz de Cristo é, de certa forma, o megafone de Deus. Eu não sei se aqui em Portugal é assim que a gente chama megafone, aquele negócio que a gente coloca na boca e aperta e fala alto. É megafone? Eu tenho meio que um megafone na garganta, vocês já perceberam, né? A cruz de Cristo é como um megafone para o mundo, que reúne e atrai a humanidade até ela. Desde o dia em que Cristo foi levantado no madeiro, toda a humanidade passou a olhar para aquela pequena e
como eu posso dizer, pequena e sem valor nenhum nação que era Israel. Ou vocês acham que Israel era tudo aquilo? Aquela pequena nação passa a chamar a atenção do mundo. E o próprio Deus disse: eu vos chamei quando vocês não eram nada. E todos os olhos se voltam hoje para a cruz de Cristo. Não é incrível que onde é que você vai, e mesmo nos lugares em que é proibido, o Evangelho de alguma forma é anunciado? A cruz de Cristo é como se fosse um amplificador daquela voz de Deus que disse: onde você está no jardim, à procura de cada arbusto, a cada matinho, cada árvore que os homens e mulheres se escondem pelos confins dessa terra, envergonhados dos seus pecados, Deus começa a gritar por meio da cruz: eu morri por vocês. O pecado não tem poder na vida de vocês. Não é o fim de vocês. Não precisa se envergonhar. Sai de onde você está e vem ao meu encontro, porque eu tenho reconciliação para você. Para muitos isso pode parecer loucura. O próprio apóstolo Paulo sabia disso. É por isso que ele escreve em 1 Coríntios, no capítulo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Parece que é loucura, não faz sentido, mas para nós que estávamos perdidos, inimigos e fugindo de Deus, mas ansiosos pela sua presença, ansiosos pelo perdão, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Oh Deus, nós te amamos, Jesus. O louvor já pode subir, nós já estamos terminando. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 8, a palavra de Deus diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Olha o que ele diz agora. Olha se tem como resistir o amor de Deus. Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu e você sequer ainda tínhamos conhecido ou pensado a respeito de Cristo. Apesar do nosso pecado, apesar do nosso estado, Ele decidiu morrer por mim e por você. Ele não esperou a sua resposta, Ele não esperou a sua reação. Assim como Deus desceu no jardim aquele dia e foi atrás de Adão, Ele desceu e foi pregado naquela cruz atrás de você, mesmo sem que você tivesse manifestado qualquer interesse, Ele já se interessou por você. Oh, Deus. E no verso 10 ele diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória ao Senhor, aplauda ao Senhor porque Ele vive. Porque Ele vive,
E se Ele vive, nós vivemos nele. Se coloque de pé. Vamos orar, vamos adorar o Senhor. Daqui a pouco nós já vamos cear também. Feche os seus olhos. Deus, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Nós amamos a tua presença, Santo Espírito. Nós sabemos que sem o Senhor nós não somos nada. Nós sabemos que se não for o Senhor correr atrás de nós, por vezes nós fugimos do Senhor. Isso diz muito a teu respeito. Demonstra o teu amor pelas nossas vidas. Amor que nós não merecemos. Que é pura graça. É pura manifestação do teu favor pelas nossas vidas. Mas nós nos derramamos na tua presença nessa tarde. Com um coração grato. Pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Adore ao Senhor. Nesse espírito glorifica o Senhor. Exalte o nome dEle. Declare a tua santidade. Tu és santo. Tu és santo. O Senhor é santo. Digno de louvor e adoração. Nós levantamos as nossas mãos. E entregamos as nossas vidas. Nós nos rendemos. Nós nos rendemos diante do Deus vivo. Do Deus que não nos abandona. Ora, embaixo. Ao Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno ao Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação
eu te adorarei. Aleluia, Jesus. Oh Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Jesus. Nós somos gratos a Ti. Nós somos gratos a Ti. Oh Deus. Oh Santo Espírito de Deus. Transforma os corações. Quebra as cadeias. Liberta de todo jugo. Não há vergonha para aqueles que estão na Tua presença. Tu és aquele que cobre toda a nossa vergonha com Teu sangue. E cobertos com Teu sangue, nós entramos com ousadia no Santo dos Santos. Não porque fizemos algo por merecer, mas por conta da Tua graça manifesta na cruz do Calvário. O Senhor nos reconciliou. Por meio do Teu sangue, nós fomos reconciliados. E não há nada mais que possa nos afastar da Tua presença. Porque ela é doce, ela é preciosa para nós. Aleluia. Oh Deus. Os irmãos que vão nos auxiliar com a ceia já podem se posicionar. Nesse mesmo espírito, se assente agora, pode se assentar. Oh, aleluia. Em Mateus, no capítulo 26, verso 26. A palavra de Deus diz que enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos. Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós vamos distribuir agora os elementos da ceia. Podem distribuir, por favor. Obrigado. Sabe que naquele tempo, os discípulos de Cristo, eles foram perseguidos por muitas coisas. Um dos motivos era por conta da adoração única, exclusivamente a Deus, a Jesus. Mas havia uma acusação que é muito estranha. Eles eram acusados de canibalismo.
Sabia disso? Os cristãos eram acusados de canibalismo. Sabe por quê? Imagine que o evangelho tivesse chegado hoje em Sintra. Vocês nunca ouviram falar de Jesus. Pela primeira vez nós estamos reunidos, veio aqui o apóstolo Paulo. Ele reuniu o pessoal em Sintra. E ele vai ministrar a ceia do Senhor. E aí ele começa a dizer isso aqui. Agora nós vamos comer a carne do Senhor. E vamos beber o sangue de Jesus. E nunca tinha ouvido aquilo, começou a falar, que é isso? Esses homens e essas mulheres, eles são canibais. Eles comem a carne das pessoas e bebem o sangue de uma pessoa. E aí algumas pessoas saíam pelas ruas dizendo, olha esses cristãos, eles praticam canibalismo. Porque eles não conseguiam entender essa, vamos dizer assim, alegoria entre o pão e o vinho. Ou às vezes faziam até de maldade também. Para tentar acusar. Quando a gente quer falar mal de alguém, a gente inventa mesmo. Mas não há como fazer parte do corpo de Cristo sem se envolver com esses elementos que simbolizam a carne do nosso Senhor que foi morida naquela cruz do Calvário pelos nossos pecados e pelo sangue que foi vertido naquela cruz para nos libertar de toda a condenação do pecado. Vocês que já receberam podem se colocar de pé. Assim que a sua fila terminar, você coloca de pé. Nós vamos adorar até que todos tenham recebido os elementos. Amém? Amém. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Levante o pão, feche os seus olhos e agradece a Deus pelo sacrifício na cruz. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse pão que simboliza, que remete ao seu corpo que foi moído na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nós te louvamos pela tua fidelidade, Senhor, com um propósito que envolvia a nossa salvação. Em nome de Jesus, coma do pão. Agora levante o sumo. Pai, nós te louvamos e te exaltamos.
por esse sumo que simboliza o sangue vertido na cruz do Calvário. O sangue que nos lava e nos redime de todo pecado e transgressão. O sangue, Senhor, que nos livra da maldição do pecado, que nos reconcilia com o Senhor. Obrigado, Jesus. Pode beber agora do sumo. Adore ao Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Teu nome. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, aplauda ao Senhor. Glorifica o nome dele porque ele é digno de honra, louvor, glória e majestade. Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, raiz de Davi, estrela da manhã, sol de justiça. O nosso Redentor vive. Aleluia. Glórias a Deus. Pode se assentar. Deus é bom e o diabo não presta, amém? Agora nós vamos receber o pessoal do Impacto, então o louvor já agiliza aí. Vocês já sabem, né? Como é que o negócio é.